Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nutre-te. Eu hoje tenho uma convidada muito especial comigo, a Marta Carriço, e vamos falar de um tema que acho que é muito querido às duas. Um tema que também está na ordem do dia, nós vamos falar aqui de nutrição em oncologia, e acho que ninguém melhor do que a Marta, que tem 9 anos de experiência nesta área, para nos vir falar deste tema. Não só pelo desenvolvimento que tu tens tido aqui enquanto nutricionista, tiveste 6 anos na Fundação Champalimau a acompanhar doentes oncológicos, estás há cerca de 3 anos no Hospital da Luz em Lisboa também a fazer acompanhamento em oncologia, entre outros acompanhamentos, onde somos colegas, mas também por toda a experiência que a Marta tem vindo a ter até hoje nesta área, palestrante, professora convidada da Faculdade de Ensino de Lisboa também neste âmbito e também coautora de um livro que eu costumo recomendar nas minhas consultas, que eu recomendo também a todos vocês, Comer para Prevenir e Enfrentar o Cancro. É de facto um livro que eu acho que está muito claro, com uma linguagem que é acessível a toda a gente e que eu de facto muitas vezes recomendo não só a doentes, mas também a pessoas que muitas vezes me abordam no sentido da prevenção, que eu acho que é algo que é muito interessante e que era um dos temas que eu gostava de trazer também aqui hoje. E Marta, obrigada por teres vindo, porque acho que és uma pessoa que explora muito este tema, investiga muito e a oncologia tem sido um tema que muito se diz também à volta, mas também muito se fala de uma forma pouco científica e que às vezes também pode ser algo que não é benéfico para as pessoas que estão a passar por estes processos. Por isso, muito obrigada por dedicares um bocadinho do teu tempo para cá vir. E eu se calhar começava pelo início, não é? Há pessoas que muitas vezes me dizem, tanto em consulta quanto fora dela, que, bom, tendo em conta os meus antecedentes ou tendo em conta a minha genética, certamente que eu vou desenvolver uma doença oncológica. Isto porque cada vez se fala mais que os números estão a aumentar e prevê-se que até 2040 continua a aumentar o número de doentes oncológicos, mas aquilo que se sabe, digo eu, não é uma bonita que eu tenho aqui, aquilo que a ciência nos diz é que realmente nós também temos um papel na prevenção destas doenças, nomeadamente a alimentação também tem aqui um papel preponderante e o estilo de vida. Ou seja, não é só a genética que vai editar se nós vamos desenvolver doença ou não, mas a epigenética tem aqui um papel muito importante, correto? Correto, sem dúvida alguma. Antes de mais, agradecer claramente o convite para estar aqui. É mesmo um gosto, Simone, partilhar aqui este espaço contigo, é mesmo um prazer. E, de facto, partilhar esse que que temos em conjunto é, sem dúvida, muito interessante. E a pergunta que colocas, para mim, acho que é muito relevante, porque a verdade é que a componente genética vai, vai ser responsável por 10% dos casos de cancro. Portanto, é uma porcentagem muito pequenina. E aquilo que se atribui ao estudo de vida está na ordem dos 30% a 50% dos casos de cancro. E nós sabemos que há 5 fatores predominantes. Um deles é a alimentação não adequada, que se torna um fator de risco, a obesidade, que hoje em dia já ultrapassa o tabaco enquanto fator de risco para a doença oncológica, não é? Os índices de obesidade da população mundial, europeia e Portugal não fica atrás tem vindo a crescer ao longo do tempo, apesar dos esforços fantásticos que têm sido feitos pelas entidades até governamentais. Mas pronto, temos a alimentação não saudável, temos a obesidade, temos o tabaco, as bebidas alcoólicas, que também têm um impacto muito importante, e o sedentarismo. E elas acrescem quase metade do risco de cancro. Portanto, isto é muito significativo. E estamos a falar de fatores de risco que são modificáveis, não é? Sobre os quais nós podemos ter mão. Claro que não conseguimos interferir em todos os fatores, e há pessoas que também lidam com a questão de mas eu faço tudo bem, não é? Mesmo assim tive um diagnóstico, mas é aquilo que nós podemos ter mão e podemos fazer, se assim desejarmos, obviamente, Claro. podemos fazer, e a alimentação é uma delas. E nós começamos a ter cada vez mais evidência a mostrarmos que ela pode prevenir. Aqui com um padrão que nos é adquirido, Sim. não é? Um padrão alimentar mediterrâneo, e gostava de te abordar nesse sentido também. Porquê? Muitas das vezes eu sinto que, especialmente na área da oncologia, e especialmente quando existe um diagnóstico, nós estamos à procura de algo milagroso.
E temos na base da nossa alimentação um dos padrões alimentares com mais estudos nesta área, no sentido da prevenção e também no acompanhamento destes doentes. E eu gostava de perguntar que precisamente isto é, falarmos um bocadinho da dieta mediterrânica, do quão esta dieta pode ser importante e porquê, precisamente, quer na prevenção, quer também para os doentes que são diagnosticados com uma doença oncológica. Claro, sem dúvida nenhuma. Na prática, à data de hoje, a dieta mediterrânica é a dieta mais estudada antes, durante e após a doença, para prevenir as recidivas, portanto, a sustentação começa a ser maior. Claro que na área da nutrição nem sempre é fácil, porque regemos por aqui estudos dietológicos, epistemicistas, dentro nessa parte. A verdade é que a dieta mediterrânica tem a sua base um conjunto de aliantes de origem vegetal que estão associados ao facto de terem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que acabam por equilibrar a balança, tendo em conta que nós todos os dias somos expostos a inúmeras agressões e o corpo também, não é? E portanto nós precisamos ter alguns agentes inflamatórios para quando bactérias, vírus ou do sistema imunitário poder atacar, portanto também não vamos demonizar a inflamação, mas a verdade é que muitas vezes a nossa alimentação e o nosso estilo de vida carece de elementos anti-inflamatórios e antioxidantes. E quando falamos nas frutas, nos vegetais, parece que estamos sempre a dizer o mesmo, não é? Mas as frutas, os vegetais, os cereais integrais, as gorduras com caráter anti-inflamatório, o azeite, os produtos oleaginosos, os sementes oleaginosos, elas têm resultados comprovados enquanto de caráter anti-inflamatório. E depois não esquece todos os outros elementos, portanto, a dieta mediterrânica é até considerada um estilo de vida. Exato. Não é? Isto também é importante. Muito importante, acho eu. Vai agregar o convívio à mesa, portanto, nós aprendemos as técnicas culinárias e podemos passar isso às gerações, a atividade física, a hidratação, e depois também inclui outros itens que são importantes. Os produtos lácteos, particularmente os fermentados, podem ter um interesse, e se tiveres interesse, vamos falar um bocadinho mais à frente. Sim. Temos a questão da moderação do consumo de proteínas de origem animal, eles não devem ser totalmente excluídos, não é que se tivesse mediterrâneo nos diz. Mas é porque o consumo moderado, nós devemos privilegiar ou devemos incluir também os leguminosas e quando fonte proteica alternativa à carne ou peixe. No peixe parece haver benefício, dar-nos aqui um destaque ao peixe gordo, e a peixe sardinha, cavala, peixe do Mediterrâneo, também aqui Atlântico, na transição. E depois, na carne, nós não queremos excluí-la, mas queremos moderar, não podemos ter um consumo, como acontece nos dias de hoje, não é? Sim. É muito chique quando nós perguntamos aos estudos o que é que comem, eu comi carne. Carne com, não é? Era o meu momento era o momento da refeição. E a refeição deve ser composta a base, se nós olharmos, conseguirem olhar para uma base na dieta mediterrânica, a base é essa, não é? Exato. Os hortofrutícolas são os cereais integrados, a proteína entra, mas não nas quantidades que habitualmente temos a fazer. E mesmo os produtos separados, etc., eles podem entrar, mas têm uma frequência, para ser uma vez por semana ou menos possível, portanto, também não queremos aqui nenhum fundamentalismo, acho que é uma dieta de equilíbrio, não é? Nos permite ter um bocadinho de tudo nos doses certos. Porque às medidas vezes também entramos neste fundamentalismo. Tu falaste de outra coisa que eu acho que é importante, que é a dieta mediterrânica é um padrão e um estilo de vida. E nós às vezes entramos tanto em fundamentalismos do não pode, que a dada altura tudo isto gera muito mais ansiedade nos doentes e eu não sei até que ponto é que isto não gera mais stress e inflamação do que propriamente aquilo que estamos a tentar tirar da alimentação destas pessoas. E falaste de outra coisa que eu acho que é essencial neste processo que acompanha uma pessoa em uma jornada ontológica, que é a parte da socialização. Se em determinado momento tudo aquilo que eu quero cumprir, tudo aquilo que eu quero deixar de ter na alimentação me causa ainda mais ansiedade e exclusão social, até que ponto é que isto não vai prejudicar mais a minha jornada E este processo tem olhado em muitas pessoas chegam-nos com uma culpa enorme, não é? Enorme porque ou têm esse evitamiento social que tu fazes muito bem, ou vão fazer um jantar com meninos em convívio que isso traz um bem-estar emocional muito importante, mas depois tem a culpa de fumar bebidas alcoólicas, comi doce e não devia, o amigo X diz aquilo que eu não devia e podia. Portanto, é todo um burburinho à volta que aumenta a culpa e aqui. Portanto, de facto, tem que haver aqui de mão de Simónia. Nós também não temos que esquecer que, do ponto de vista da gestão da jornada do doente oncológico, a pessoa que está a passar pela doença
pouco ou nada sabes sobre aquilo que devem ser os tratamentos em si, não é? Mas então qual é o tratamento ideal, se é quimio, se é rádio, se é cirurgia. Claro que é suposto que haja a partilha com os profissionais que te acompanham, mas o conhecimento é limitado. E então, onde é que procura ter ação, não é? Na alimentação, eventualmente no exercício físico, e portanto vai à procura de informação. Ou a informação chega a ser solicitada, e nem sempre de facto é das melhores vias e vem com todo esse stress assim, e culpabilização que não é positiva. Eu que sinto, acho que há muita culpabilização. E se calhar se tivéssemos que falar de alimentos que podem não ser tão recomendados ou que muitas vezes, porque se fala em retirar muita coisa. A verdade é esta, fala-se em retirar, 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 retirar. Do teu ponto de vista, o que é que poderiam ser alimentos que efetivamente é importante evitar, ou depois no outro lado, é onde é que termina a ciência, começa o marketing todo alimentar à volta disto, e onde estamos a gerar mais entropia na jornada do doente. Claro. Pronto. Então, naquilo que eu diria que são os alimentos ou os itens a tentar minimizar, então não vamos dizer que os primigenios, na base tu dizias, e muito bem, eu concordo plenamente. Diria que é a questão das bebidas alcoólicas e dos produtos processados. Esses estão relativamente bem identificados. Claro que há um Natal, há uma Páscoa, há um convívio, faz sentido, e aquilo terá de fazer às pessoas, claro que sim, mas não deve fazer parte da rotina. Tudo o resto eu diria que pode ter um lugar. E na base também do que tu dizias, mais do que retira, é o que é que falta, não é? Os elementos anti-inflamatórios para balancear todas as outras emoções que o corpo sofre naturalmente, é suposto que assim o seja, portanto, a pessoa está a fazer um bocado de checklist, não é? Estamos a conseguir fazer as 3 a 5 peças de fruta por dia. Isto às vezes parece-nos fácil, mas às vezes não é. Sim, Não é? as pessoas não compreendem, a verdade é essa, não é assim tão simples, eu acho. Hortícolas, precisamos 2 a 4. Conseguimos comer sempre sopa ao almoço e ao jantar, mais meio prato de luz e saladas, é para fazer as 4 porções. Às vezes consigo ir fazer até um bocadinho de compromissos. Ó. O que é que eu consigo? Ao definir objetivos, o que é que eu quero esta semana ou este mês ter como objetivo? É ingerir a fruta, é garantirmos hortícolas. Há pessoas que lidam muito bem com vamos tudo de uma vez, mas há outras que não, maior é possível. Sim, porque são mudanças muito estruturais para algumas pessoas. Se para outras já poderiam estar a implementar algumas destas coisas, porque hoje em dia nós vemos ainda pessoas muito diferentes em termos alimentar, para outras realmente é uma mudança muito estrutural. E acho que é aí que às vezes a questão do fundamentalismo depois cai aqui numa ansiedade ainda superior. Ah, ainda voltando um bocadinho à dieta mediterrânica, porque tem aqui tantos benefícios. Um deles que eu acho que é muito interessante, se calhar, de nós falarmos, tem a ver também com a questão das fibras, o impacto que pode ter também na nossa microbiota intestinal, que hoje em dia também se fala muito, e gostava que se despoderássemos aqui um bocadinho deste impacto positivo que também pode ter aqui esta microbiota no auxílio até à imunidade destes bens. Sim, sem dúvida alguma. Isso é claramente um hot topic no contexto oncológico, não é? O papel que a alimentação pode ter a modular a microbiota. Porque cada vez mais os estudos nos vêm indicar que a microbiota, portanto as bactérias, os fungos e de vários micro-organismos que habitam no intestino, podem facilitarmos uma alimentação oncológica ou diminuir o risco. E, portanto, se nós, da alimentação, conseguimos modular favoravelmente, ter um bom padrão de micro-organismos, se calhar nós conseguimos ter um papel, então, na prevenção. E a verdade é que todos aqueles alimentos de base vegetal, os cereais integrais, as frutas, os hortícolas, os frutos oleaginosos, todos eles são riquíssimos em fibras minerais, e aquilo que se percebe é que nós temos muitas bactérias e diferentes, que elas podem criar aqui uma harmonia. E, portanto, quanto mais eu variar na alimentação com estes alimentos das bactérias e fibras fenbióticos, como lhes quisermos chamar, melhor parece ser no contexto da prevenção. E depois tocámos também no tema dos fermentados, não é? Exatamente. Os iogurtes e kefir, agora mais conhecido. E existem outros de kombucha, que ainda aqui um bocadinho se calhar deve muito refa, mas que também fazem parte. E eles são uma via de nós colocarmos micro-organismos que aparentemente estão associados a um padrão da microbiota favorável. Portanto, isto num contexto da prevenção. No contexto do tratamento, também se começa a acumular evidência que a microbiota é responsável por a pessoa poder ou não responder à terapêutica, portanto, ter resposta,
é ter a toxicidade, ter mais ou menos efeitos secundários. Interessantíssimo. Há um caminho que tem que ser feito, portanto, nós percebemos que há relação, mas ainda não sabemos efetivamente qual é que é o melhor perfil de microbiota. Nós somos todos diferentes, os tratamentos são diferentes, os tipos de tumores são diferentes. Nós sabemos que o próprio tumor tem um perfil de bactérias diferente de outros tecidos saudáveis, mas que há interligação lá, particularmente pelos tratamentos de imunoterapia. Também há evidência na rádio, na quimioterapia, na cirurgia, mas na imunoterapia particularmente, porque é uma terapia relativamente recente, é utilizada mais em segunda linha na maioria das vezes. Há doentes que respondem maravilhosamente e há doentes que têm taxas de resposta pequenina e a microbiota parece ser aí determinante. Parece haver várias vias e se calhar dar aqui uma nota que pode ser importante. Aquilo que nós podemos pensar é de usar de facto a alimentação, é aquilo que é considerado mais seguro, e há estudos também que usar probióticos, prebióticos, pós-bióticos, direto, por exemplo. Mas o estudo de 2021, por exemplo, vai-nos mostrar que temos de ter alguma cautela até na utilização dos probióticos. Porque perceberam que a utilização indiscriminada de probióticos podia estar associada a uma pior resposta ao tratamento, enquanto que um bom consumo de fibras estava associada a uma melhor resposta. E, portanto, nós sim queremos modelar, sabemos que isso tem impacto na resposta da doença, do tratamento, mas ainda precisamos de saber mais. Mas a dieta parece ser segura, e, portanto, nós fizemos aqui um bocadinho, e o caminho foi o quê? A dieta mediterrânica. 2 anos mais tarde, numa revista significativa na JAMA, percebeu-se que quem aderia mais à dieta mediterrânica tinha uma melhor resposta e sobrevida sobrevida, estavam que seus tratamentos, mais. E portanto isto é realmente impacto. Sim, isso nota aqui uma coisa muito importante. Muitas das vezes nós queremos passar logo à suplementação e aos probióticos sem antes primeiro acalmarmos a base. E tu disseste aqui uma coisa muito interessante, que é o resultado até foi mais interessante para quem fazia a dieta mediterrânica do que pela toma de probióticos e que até poderia ser um risco. E muitas das vezes nós encontramos pessoas já a suplementar muita coisa. Probióticos, então, e nos últimos tempos, e provavelmente acontece no mesmo em consulta, quase toda a gente já faz um probiótico. Isso acontece muitas vezes também questões intestinais, e as pessoas até estão a fazer probióticos numa fase em que não deveriam estar a colocar em probiótico, mas pronto, aqui estamos a falar de oncologia, também é comum encontrar. E então alerta também que primeiro nós temos que calcular sempre a base, excluir a alimentação, a atividade física, a hidratação e depois sim, e se houver evidência, suplementar. Se eu acho que aqui é outro tema que resvala muito facilmente. E aqui no contexto oncológico a suplementação é todo no mundo. Porque a verdade é que mudar comportamentos, mudar o estilo de vida, portanto, mudar a alimentação, leva tempo, dá trabalho. Não é um processo nada fácil, nós sabemos bem que não é. E tomar cápsula, não é? É muito mais fácil. E seria maravilhoso, nós seríamos as primeiras a ser MI se isso tivesse pertinência. Mas a verdade é que há riscos associados. Riscos estes que muitas vezes são explosivos. Riscos da toma de suplementação que podem aumentar a toxicidade dos tratamentos, portanto, a pessoa ter mais efeitos secundários, mais náuseas, mais vômitos, ou até que podem diminuir a ação do tratamento. Exato. Claro que nós temos muitos relatos, se pesquisarmos, que a utilização de suplementos X ou Y ajudou no tratamento da doença, mas depois também temos relatos científicos a mostrar exatamente o inverso. E eu acho que, acima de tudo, a mensagem a passar para as pessoas que estão a enfrentar doenças e que querem fazer suplementos é, acima de tudo, partilharem com o profissional de saúde que estão a fazer. Em última instância, a decisão é sempre da pessoa. Agora, a é essa, nós podemos aconselhar ou orientar, mas a decisão final é da pessoa e dá para ir monitorizando os resultados. Porque se a pessoa também não tiver a ter os resultados esperados do tratamento, perceber-se que fatores é que podem estar a influenciar, pode ser a suplementação ou não. Mas estamos todos conscientes do que é que está acontecendo, na base de respeito, obviamente. Isso é muito importante. E a comunicação entre o profissional e o doente ser clara. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, porque há um contexto também clínico completamente diferente, clínico, social, cultural e tudo. Eu acho que tudo aqui impacta. E isto vem-me ainda buscar aqui outra coisa, porque às vezes não é só a suplementação, são também
os superalimentos, porque às vezes também vêm associados à suplementação. Vamos lembrar aqui de um superalimento que muita gente fala quando alguém gosta de uma versão plástica, por exemplo, a curcuma, e há pessoas que, por exemplo, vão fazer suplementação. E é um bocadinho também isto que eu te queria dizer, perguntar. Eu acredito que não haja ainda grande evidência neste tema, mas queria perguntar que evidência é que há a nível de superalimentos, existe, se não existe, o que é que tu, na tua prática, abordas, recomendas? Então, bem, essa questão dos superalimentos, superalimento é de facto, como tu falavas no marketing, não é? É um conceito formado pelo marketing para vender ou alimento ou subprodutos do alimento, incluindo os suplementos alimentares. Muitos deles têm uma base científica, mas estamos a falar de uma base científica pré-clínica, ou seja, foram estudos feitos em células, em ratinhos. Nós somos organismos muito mais complexos. E às vezes estamos a procurar ajudar de um lado e estragamos do outro. Isto é uma máquina complexa, damos a peça de um lado que não dá a funcionar, mas depois esquecemos que a engrenagem precisa estar para senta aqui. Acho que foi muito bom. Percebe-se e tal, são. Pronto, pode ser aqui isso. Portanto, temos evidência nesses estudos, mas não temos evidência nenhuma em humanos. Por exemplo, nós temos, não é evidência nenhuma, temos evidência que existem estudos, mas não são significativos. Temos de facto a curcuma, temos de facto o gengibre, muitas vezes temos o açaí. Bem, se podemos ir por um mundo de alimentos, frutos vermelhos são muito relatados ou discriminados como superalimentos, o matcha, todo mundo. Eles têm compostos bioativos, eles têm menos fitonutrientes, efeitos das plantas, não é? Que de facto têm uma ação em nós e podem ser anti-inflamatórios e antioxidantes. Agora, poder dizer que eles vão prevenir a doença, que eles vão tratar, curar, não podemos. Nós não nos ornamentamos de um alimento, de uma substância, não é? Nós precisamos de um conjunto de alimentos para ter o tal equilíbrio para a máquina de tudo ter função, não é? E, portanto, um alimento não chega. E muitas vezes até perguntam, tem que ser frutos vermelhos todos os dias ou toda hora. Não, é de perfeito que varie. Eu preciso coisas diferentes, vitaminas e minerais diferentes, antioxidantes também diferentes. E, portanto, a variedade é importante. Não é um único alimento que nos vai dar essa mais valor. Eu acho que essa mensagem é super importante, a questão da variedade alimentar, porque muitas vezes há muito esta associação. Agora só com mirtilos, caramboesas, amoras, e então, se pensarmos até em coisas muito práticas, não é? Então, e agora as contas de vitamina C, o kiwi, as laranjas, as tangerinas, ou seja, nós precisamos mesmo de uma variedade, e tu falaste aí de uma coisa muito interessante, que outra vez já ouvi até na dieta mediterrânea, que são os fitoquímicos, não é? Uma dieta com uma variedade enorme de frutas e legumes, com cores completamente diferentes, sazonalidade, a sazonalidade. Que também isso é uma coisa que é super importante abordarmos na consulta, porque o que é que me vale eu agora no inverno ir comprar morangos que a riqueza nutricional acaba aos saristos, a riqueza nutricional deve ser muito parca e depois, já não falando do processo de desenvolvimento de um fruto fora da época, que em termos de pesticidas e precisamente até mesmo frutos vermelhos, que são frutos que nem têm casca, em termos de pesticidas, o que é que o fruto não iria saber para ser desenvolvido fora da época? Ou seja, a mesma sazonalidade da dieta mediterrânica é super interessante. E até se pensarmos na sazonalidade da dieta mediterrânica, ela é tão... Eu acho que sim, eu não sou mesmo a defensora nata dessa dieta. Para já sabemos, eu sempre estamos as duas deste teu porquê. Se nós pensarmos mesmo aqui do ponto de vista da vitamina C, imagina, nós ao longo do ano vamos tendo diversas frutas em épocas diferentes ricas em vitamina C. Nós temos laranjas em pelo menos duas alturas do ano diferentes, temos o kiwi agora, depois vamos ter o morango mais tarde, ou seja, nós vamos tendo aqui uma panóplia de alimentos ricos nos diferentes nutrientes ao longo do ano, precisamente para nos garantir esta ciclicidade dos nutrientes conforme a ciclicidade da natureza. É mesmo super interessante. E agora isto vamos buscar outra questão aqui. Tu falaste aqui da forma como são feitos os estudos. E isso é algo que é muito interessante também de nós desmistificarmos. Porquê? Porque as pessoas dizem assim, eu li um estudo. Pronto, e era como estava a dizer, uma coisa são estudos feitos em ratinhos, outra coisa são estudos feitos em pessoas. E isto leva-me para outro campo, que às vezes principalmente nesta área da oncologia, vêm muitas propostas de dietas
também como se fosse um milagre. Pronto. E algumas delas surgiram nos últimos anos, fala-se muito. A alcalina, dieta cetogénica, jejum intermitente. Até que ponto é que há evidência científica da prática deste tipo de dietas nos doentes oncológicos? Ou até que ponto é que a utilização indiscriminada deste tipo de dietas pode levar a um comprometimento do estado nutricional e, consequentemente, até agravar a situação ou prejudicar o tratamento que o próprio possa estar a fazer? Esse é um ponto que é realmente fundamental nós falarmos. E, de facto, as pessoas que estão a atravessar uma doença oncológica, muitas delas têm um risco nutricional, né? Têm risco de perder peso. E esse que não é gordura, na maioria das vezes é massa muscular. Nós sabemos que a perda da massa muscular vai diminuir, pode diminuir a eficácia da terapêutica, pode fazer aumentar a toxicidade, a interrupção de tratamentos. Portanto, tem diversas consequências severas a tudo que é o prognóstico, mas também a qualidade de vida da pessoa, não é? Que se perde muito. E a verdade é que a adoção de muitas dietas restritivas acaba por acrescer o risco de pessoa perder peso, nomeadamente massa muscular, com todas as implicações que referimos. Pronto. Essas dietas, claro, de apertar um bocadinho por todas, não é? São várias e as questões das pessoas são muitas, a informação é muita. Portanto, podemos até começar pela dieta do jejum, dietas cetogénicas, não é? Elas nascem por quê? Elas nascem com o intuito de matar as células à fome, não é? Partindo do pressuposto que a célula oncológica, de facto, cresce de forma descontrolada, prolifera quando não devia, ignora os sinais de estado imunitário que devia morrer. Pronto. E tendo em conta que esta célula se alimenta de açúcar, glicose, não é glicose, então o açúcar é outra coisa. Aqui o pressuposto é então de fazer jejum, que assim não dou energia às células e então elas não têm como crescer. E na dieta cetogénica o modelo é, vou optar por na dieta que é quase só gordura, 80% ou mais de dieta é gordura, quando vamos fazer aqui na média uma dieta saudável ronda ali as 30% da energia a devido das gorduras, aqui estamos a falar de 80 para cima, é uma dieta que em termos de sabor, palatabilidade não é muito agradável, é muito difícil de adotar. Mas pronto, a ideia então, vou dar energia através da gordura, porque se eu der a tal gordura às células oncológicas, como preferem a glicose, o açúcar do sangue, para se alimentar, então vão conseguir desenvolver-se e vão correr. Pronto. O pressuposto de retirar energia às células cancerígenas, infelizmente, nós gostávamos muito, mas ainda não é que se... A verdade é que, independentemente de onde é que vem a energia, não, habitualmente os hidratos de carbono são digeridos ao longo do tubo digestivo, são absorvidos de 3 formas e uma delas é a glicose. E depois as células têm vários sensores. Algumas estão a precisar de mais energia, outras menos. E a célula oncológica, como é esperta, ganha aqui vantagem competitiva, então tem mais sensores e puxa mais energia. Se eu cortar a energia que estou a dar, ou se eu não dou, eu tenho que ir buscar estas áreas. Os nossos órgãos nobres, pulmão, coração, cérebro, precisam de glicose. E então, nós gostávamos mais uma vez que se tivéssemos excesso de gordura, fosse gordura, mas não. Os primeiros órgãos são o músculo, rim e fígado. Pronto. O que nós não queremos. Portanto, acabamos por utilizar reservas que nos são imperfeitos. Isso pode ser, pode não ser vantajoso. Portanto, temos de ter algum cuidado para a retirada de energia. Agora, claro que não queremos preferir energia que qualidade, não é? Queremos cereais locais, frutas integrais, nós temos de dar energia, temos de dar a tal fibra para modular a microbiota, os fitonutrientes, para todo no seu conjunto termos elementos mais protetores. Portanto, essa parte é importante. A dieta cetogénica per si, ela tem a evidência que existe, ela foi desenhada para as pessoas que tinham epilepsia que não respondiam a nada, bem? E a evidência que existe é no glioblastoma, é o tipo de tumor cerebral, e é quando todas as linhas de tratamento falharam, essa dieta é tão não utilizada, mas é utilizada em contexto hospitalar, porque ela é uma dieta que é também internamente embelezadora, o objetivo é baixar significativamente o açúcar do sangue para se produzir compostos cetóricos, a dieta à cetose, mas isso tem riscos. A poliglicemia, uma dieta bem feita, a hipoglicemia é uma situação grave, pode levar até para os sistemas à morte. Portanto, para ser bem feita, ela tem que ser vigiada, mas até feita em contexto hospitalar, monitorizada por toda a equipa, implementada por nutricionistas. Quando nós vamos estudar a estar na prática, ela não está bem, se cobrada, mas também nós não temos evidência que ela não seja boa, benéfica para a doença,
traz riscos, é uma dieta restritiva, como dizíamos, o sabor é difícil, não é? Perder a conclusão é difícil. E essas dietas não têm evidência, nós não conseguimos matar as células à fome. Começam a haver alguns estudos em grupos de pessoas que têm cancro, mas que não têm risco de desnutrir. Ok. Mas são grupos muito pequenitos. Há pessoas que não conseguem manter-se nos estudos, que são estar jejuns de 24 horas, 72 horas, coisas muito exigentes. Há pessoas que não podem estar. E isto parece haver depois benefícios às vezes nas análises, mas quer dizer, os estudos não têm evidência e há data de hoje não é recomendado nenhuma esta prática, porque o risco é pior que o benefício. O benefício ainda nem sequer está aprovado. Sim. De Macalima, quisermos ir aí, eu acho que é importante nós justificarmos. Tocarmos aqui um bocadinho nesta questão. Dessa questão da diacaltondina vem muito. Todas as águas alcalinas também querem surgir do mercado, mas também coincide com o Nobel da Medicina que vem me dizer que as células cancerígenas se desenvolvem em ambiente ácido. Só que nós não sabemos se elas se desenvolvem melhor em ambiente ácido ou porque são muito ativas, produzem muitos subprodutos, lixo da sua atividade, que tornam o ambiente mais ácido. Só nós não sabemos o que é que ainda muito bem isto. Mas de qualquer forma, com a alimentação, nós não podemos, ou não vai acontecer, não vamos conseguir alterar o pH do nosso sangue e, consequentemente, não vamos conseguir alterar o pH no tumor. E se conseguíssemos era mau. Nós precisamos de um pH muito estável, porque caso contrário, o coração, os pulmões, os rins, entrava tudo em falhança e a única coisa que nós conseguimos alterar em simples de paladar de pH é a urina, porque se eu como muita coisa alcalina, o corpo precisa se regular, então excreta o excesso de alimentos alcalinos. E vice-versa, muitos alimentos ácidos, então esses excessos são excretados pela urina. Portanto, essa aqui não tem mesmo evidência, não. Que vai da carta todos. Eu que tenho a ideia dessa foi das primeiras que caiu, mas eu acho que era importante desmistificarmos porque ainda são temas que continuam muito a ver na consulta. Eu acho que diria que 90% das pessoas que nos chegam já alguém vem com com destes temas. Eu também partilhava da mesma opinião que tudo o que li. Nada me mostrava evidência, mas gostava que tu também nos falasses um bocado sobre isto, e que acho que é mesmo importante nós desmistificar temas. Ainda há muita corrida atrás deste tipo de temas, há muita propaganda mesmo de acompanhamentos que preconizam neste tipo de dietas e que podem mesmo, a nosso ver, ser um risco para a saúde desta doença, pela questão que tu falaste toda, da perda de massa muscular aqui, que é de bem, pronto. Eu acho que é mesmo importante se desmistificar. Outra coisa que tu falaste aqui, falaste de glicose, e se calhar a questão de açúcar, também é assim um tema, e falarmos só aqui um bocadinho, porque eu acho que tens uma abordagem muito de equilíbrio e eu acho que hoje em dia é importante nós falarmos também em equilíbrio. Por isso estamos cada vez mais polarizados no que toca para questões de alimentação e gostava de falar um bocadinho também aqui do tema dos açúcares no âmbito da oncologia. Esse é um tema que é difícil de fugir, é verdade. Que eu diria que parece a gente vem com esta mensagem já muito bem colocada e eu noto que às vezes já nem colocam a questão. Às vezes percebe-se no discurso e tem que ir buscar o conceito e perguntar se há questões sobre isso. Pronto, de facto, essa questão do açúcar, ela vai ligar com as explicações dos jejuns intermitentes e da dieta cetogénica. Portanto, parte-se do pressuposto que as células utilizam mais energia, onde de facto também é definido, e até há exames que recorrem a soluções de glicose para se determinar onde é que quais são as zonas metabolicamente mais ativas, para usar mais energia. Só que a questão é que, mais uma vez, nós não conseguimos fazer com que o açúcar, a glicose que entra no organismo, vá alimentar só as células saudáveis e que não alimenta as células cancerígenas. As células cancerígenas têm os vários sensores e acabam por puxar mais energia, ou seja, não é o açúcar ou a glicose que está a promover o crescimento daquelas células, aquelas células, vamos estragar, já estão estragadas, portanto consomem mais energia, então puxam mais energia para elas. Se eu não tenho energia, então vou buscar outro lado. Agora perguntam, então posso comer um bolo todos os dias? Se calhar não vai, mas pense. Se eu estiver com um peso estável, com apetite, tudo a correr bem, eu quero uma dieta saudável, uma dieta mediterrânea, onde
um bolo pode entrar numa das vezes por semana, né? Daqui, isto pode ser mais, pode ser menos, depende de pessoa com a pessoa, isto são orientações, não é? Mas numa altura em que uma pessoa está com pouco apetite, a perder peso, etc., eu se calhar prefiro que cada coma com um doce que gosta muito ou que reponda nada, porque senão é nada, vai estar a fisar energia das reservas, mais uma vez vai buscar energia ao músculo, vai deteriorar e no dia a seguir não vai conseguir compensar o que não comeu hoje. E, portanto, foi um bocadinho um equilíbrio. Portanto, a mensagem é: o açúcar não promove o crescimento das células cancerígenas, elas estão estragadas e, portanto, estão atrofiadas continuamente e, portanto, vão buscar energia. Se eu não meto através da alimentação, então vou buscar as desertas e isso tem consequências. E, portanto, ir balanceando. Well, se eu tiver bem, então quero fontes de energia boas. Mas eu gosto mais desejos, ficam-se assim. Os outros daí façam bem a alma, mas também pode assim. Porque vais ter uma coisa aqui que é importante, que é, há pessoas que estão com uma inibição de apetite muito grande, uma assim muito grande, e então tem que os privilegiar ali. Outra coisa, claro, é no âmbito de uma alimentação equilibrada, nós sabemos que também, se estivermos constantemente a comer alimentos muito ricos em açúcar, muito ricos em gordura, vamos estimular também o aumento das reservas de gordura corporais e que isso também pode não ser interessante, porque nós já vimos que está um link, obesidade, doença oncológica. Por isso é mesmo muito aqui este equilíbrio. Depende das fases, não é? A alimentação também deve mudar mediante Isso. o curso do tratamento e o que vai ocorrer. Há sintomas, não há sintomas. E acho que isso tem que ser adaptado e tem que haver flexibilidade, são acima de tudo. E também consoante o tipo de tratamento. Que Certo, pode ter que haver aqui algumas adaptações, sem dúvida. Porque isto, às vezes nós colocamos tudo no mesmo saco. Bom, primeiro a oncologia é um número, não é? Porque estamos a falar de várias zonas do corpo podem ser afetadas e consoante nós temos um tumor, por exemplo, do trato digestivo, ou temos um tumor de mama, ou tem um tumor de cabeça, pescoço, as limitações do ponto de vista alimentar podem ser completamente distintas. Então, a oncologia são vários mundos dentro do mundo, não há nada que eu acho que se possa dizer que é taxativo nestes dourados, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é mesmo personalizado, exatamente. E eu acho que cada vez vamos mais para esta questão da personalização. Claro, temos orientações de base, se temos uma dieta que é tão estudada e que tem tantos benefícios, porque nós estamos a tentar inventar uma roda quando já temos tanta evidência científica. Eu às vezes sinto, eu não sei se tu sentes o mesmo, Marta, mas às vezes parece que quando nós estamos a dizer a base, é aditiva, é aditiva, exato. Este nutricionista me diz do cocos. Está-me a dizer aquilo que eu já sei, mas o problema e o que eu sinto é que a maior parte das pessoas não compra bem. Exato. Eu tenho exatamente a mesma percepção. Por isso, quando até dizia do início, estamos aqui a falar sempre das frutas, dos legumes e cereais indianos, mas eu também tenho exatamente essa percepção que nós não conseguimos ainda implementar na prática e de facto andamos sempre à procura de estratégias alternativas quando a ciência nos mostra qual é que é o caminho. E temos de estar aqui um bocadinho receptivos a ir mudando, fazendo pequenos passos para poder construir estes hábitos. Mas então, se tivéssemos aqui aquela linha bota, sim, alguns pequenos passos, na ótica até aqui da prevenção, o que é que dirias para dizer pequenos passos para todos nós conseguirmos ter o nosso dia a dia que nos ajudassem de alguma forma também a atuar no sentido preventivo, tendo em conta todas estas estatísticas que nós temos legítimo? Olha, se é tão ideia minha, e vou pegar até com o início da nossa conversa. Acho que assim de tudo, mais do que retirar, é o que é que nós temos que propor, não é? Portanto, mais uma vez, perceber o que é que nós precisamos de atingir por dia. Quais são os elementos que são importantes? São os X doses de fruta. Então, vamos lá colocar na lista e ter disponível. Se sim, nas contas, a organização faz diferença, não é? E se eu não ter, eu preciso comer 3 peças de fruta, mas eu só tenho uma disponível, não tenho que ir comprar, só assim. Exatamente. E portanto, essa parte da disponibilidade também está a ser importante. Mas perceber o que é que eu preciso incluir é as frutas, os hortícolas, tê-los disponíveis, os cereais integrais, em vez de preferir os cereais mais refinados. Não é importante para jogar, beber. Não é? Por visto ter um pão barão, pode ser um pão integral, às vezes pequenas prostas, não é? E faz-se logo uns cereais todos muitas vezes no mesmo saco. Exatamente. Fala-se de cereais, vai-se escolher os cereais. Na oncologia fala-se muito sobre isto, mas os cereais são diferentes uns dos outros. Claro, claro. Quando falamos aqui nos tipos de cereais, não, farinhas integrais, depois podem dar vários subprodutos, eles são perfeitos. Até a tal fibra que vai alimentar os metabolismos que não só. E depois isso vai ter impacto positivo na ação do sistema imunitário, em vários elementos.
E portanto eu dizia, começar a incluir mais esta parte dos hortícolas, mais do que retirar coisas. E para estes festa aqui no âmbito de retirar, deixar as bebidas alcoólicas e as carnes processadas. E acho que tudo o resto tem o seu lugar, mas acho que temos que garantir primeiro que os alimentos de base vegetal estão lá. Havia as moçunas, não é? Sim, porque eu sinto muito que nos últimos anos, eu acho que essa tua mensagem é importantíssima. Nós aumentamos substancialmente os alimentos de origem animal do nosso dia a dia alimentar, em detrimento daquilo que seria a base de origem vegetal. E ultimamente também tem vindo aqui muita controvérsia acerca destes temas. Até, eu acho que controvérsia é que é no sentido de provavelmente uma análise não tão preciosa da nossa parte de algumas orientações que têm saído a outros níveis, mas que não têm a ver com a população europeia. Mas acho que é importante olharmos desta forma que nós temos nos vindo a afastar muito também daquilo que é o terreno da dieta mediterrânica. Sem dúvida. Temos aqui um legado grande, não é? Que não convinha de todo perdermos. Temos aqui uma boa base. Também acho que sim. E tu falaste ainda de outra coisa que eu há bocado deixei caçar e que achei tão importante, que foi falaste das leguminosas. Porque são uma fonte de proteína de origem vegetal, que na nossa balança alimentar tem vindo a decair o consumo, e que fonte de proteína, fonte de fibra, de ferro, de uma série de nutrientes, ou seja, é mesmo importante nós resgatarmos muito daquilo que é a nossa base. Sem dúvida. E o desafio que a dieta mediterrânica nos põe é até, será que conseguimos substituir desde refeições de carne e de peixe por 3 leguminosas? Olha, mesmo que consigamos reduzir, será que conseguimos utilizá-las para reduzir um bocadinho o uso de origem animal? Nós temos pratos típicos tão bons, grão com bacalhau, feijão frado com atum, uma feijoada, que também podemos usar um bocadinho de carne vermelha, se já tivermos sentido, trocamos por outra, mas não é para isso. Não é? Eu digo as mãos calçadas e desadarete. Sim, é verdade, nós temos imensa. E mesmo se tivéssemos uma feijoada vegetariana, de vez em quando, é muito ótimo. Eu acho que era seria um certo porque antes, na história da dieta mediterrânea, a carne não abundava e o peixe não abundava. E, portanto, esses alimentos eram premium no sentido em que apareciam em quantidades pequeninas e eram altamente saboreadas, viradas realmente valores. Não era a base, não é? Era o elemento extra se ganhava aquele prato por ter. E agora é o contrário, não é? É o bife ou o peixe e depois ao que se pensa o que é que vai ser o acompanhamento. Há de falar da coisa de gira. Estas conversas são com mais stress. Sei que já estava a levar aqui para o fim, mas falaste uma coisa mesmo gira, que é o saborear. Também tudo isto, acho que hoje em dia mudou muito, porque nós deixámos de saborear. Tu falaste há pouco na questão das compras, porque eu acho isso uma mensagem bem importante de deixar às pessoas, porque acho que tudo isto é preventivo, que é a forma como nós comemos, a forma como nós saboreamos, o tirar prazer dos alimentos, o estar à mesa e conseguimos tirar este prazer, porque senão a tendência também é nós procuramos sempre coisas muito mais palatáveis, embaladas, com mais açúcares, com mais gorduras, com menos qualidade nutricional, a verdade é esta, ou seja, são mais energéticas, mas depois também a nível de micronutrientes, mas só mais pobres. Então acho que todas essas mensagens são muito importantes para voltarmos a trazer aquele equilíbrio. No fundo, acho que é isto, eu parar pelos nains, todos na correria, exatamente. Precisamos de parar, que assim, cuidados aumentam um bocadinho mais das casos. Exatamente. Bom, acho que foi muito, muito bom. Que bom. Se quiseres deixar caso ali esteja outra coisa que eu me tenha esquecido e que tu quisesses tocar aqui neste. Honestamente, já vamos tocar umas pontos e ainda mais, não é? Portanto, acima de tudo, é o que é que nos falta incluir para nos manter protegidos? Sim. Acho que Essa é uma grande mensagem mesmo, Marta. Muito sinceramente, porque nós, ultimamente, na área de nutrição, falamos muito mais daquilo que queremos restringir do que naquilo que devemos incluir. E acho que é mesmo esta a mensagem que é importante ficar, que é o que é que podemos fazer de diferente para melhorar e não estar sempre a pensar o que é que podemos retirar. Olha, muito, muito obrigada por teres vindo. Um gosto. É sempre um gosto ouvir-te, porque falas com paixão, daquilo que fazes, e vê-se que és uma pessoa que estuda o tema, que sabe do tema, que não entra em fundamentalismos, porque às vezes
o fundamentalismo vende muito, não é? E então, quem parece ser aquilo que é base são aquelas pessoas que pensam assim, não, hoje se calhar não sabe tudo sobre o tema. E acho que é muito o contrário, e tu és uma pessoa que realmente estuda muito o tema e que acompanha há muitos anos estes doentes, que eu queria realmente de trazer aqui por causa disto, porque sei que tens mesmo este olhar consciente e equilibrado sobre as coisas, e eu acho que num mundo cheio de tanta entropia, a consciência realmente deveria ser a nossa base. Por isso, Isabel, muito obrigada. Eu espero que tenham gostado. Sigam também o trabalho da Máfrica disso. E mais uma vez, acho que esta é uma ferramenta que todos deveríamos ter em casa. Eu já recorri a ele também várias vezes, não só vou aconselhar, mas também para mim acho que está mesmo maravilhoso o vosso livro. Parabéns também por acaso estou um serviço à comunidade, é serviço público este livro, por isso. Obrigada, e parabéns também ao podcast que faz exatamente a mesma coisa. Obrigada. Isso, cá. Então, obrigada. Obrigada.